Bom dia com Jesus. Eu quero saber, pastor, a respeito do perdão. Se a gente tendo contas a receber, se as pessoas vierem pagar a gente, não pode receber? Pois fiquei em dúvida. Não, você perdoou, né? Perdoou de coração. Agora a pessoa veio te pagar, você recebe. Recebe, ela vem pagar. Isso é bom para ela, pagar a sua dívida. Agora, que seja até uma surpresa para você. Uma surpresa agradável, né? Não tenha ressentimentos em receber. Não tenha ressentimentos, né, em receber. Já acontece às vezes, da gente, quando vem dependendo da pessoa, a gente sabe que está numa dificuldade maior do que a gente, fala, não, irmão, não, isso aí já foi apagado, não foi emprestado. Esquece disso, Deus te ajude. É uma ajudinha, é uma ofertinha de amor por irmão. Isso é quando pode, né, claro. Agora você ficar perdendo noite de sono e complicando a sua própria vida por causa de conta a receber, só que é difícil, dependendo do montante. Você faz um compromisso, faz um plano, conta com aquele dinheiro para uma coisa, depois aquilo não sai, né? E você cai em dificuldades por lá, então aí vem a amargura, que eu citei lá em Hebreus 12, que Esaú deixou a amargura entrar pelo calote que Jacó deu nele. Então, depois ele procurou arrependimento com lágrimas e não conseguiu mais. Nessas alturas, quase que é melhor ser devedor do que credor. E o credor está mais exposto à raiz de amargura. O devedor está exposto, sujeito à vergonha, ao opróbrio, não é? A vergonha, a humilhação e tudo, e por isso se quebranta mais, ora pelo credor, não é? Dificilmente um credor ora pelo devedor. Ô Jesus, ajuda ele a ganhar o dinheiro e me pagar, Senhor. Não é? Mas é isso aí. Acontece dependendo da importância, porque essa questão de valor é relativo. Às vezes, R$10 para a pessoa representa mais do que 1.000 para outra. É muito relativo. Mas só R$10 representa toda a economia que uma pessoa tinha. Uma pessoa que vive de salário, de coisinha pequena. Então, aquilo significa muito. Mas há casos de pessoas que têm irmãos, têm irmãs abastados, que num aperto, chegou, irmão, me empresta aí R$5, R$10, vou receber meu pagamento, trago. Aí chega lá, recebe o pagamento, vai lá e paga, passa uns 3, 4 meses, está num outro aperto, ô irmão, você tem aí? Está aqui, irmão. Volta, recebe lá, arranja o dinheirinho, volta, paga. Fica sendo assim, até costumeiro até às vezes, né? De vez em quando desapertar com aquele irmão. E acontece, em outros casos, do irmão dizer, não, dessa vez você fica lá para completar seu orçamento. Deus tem me abençoado muito. Então, essas são as ofertas que a gente chama oferta de amor, não é? Mas você não vai fazer o seguinte, ó, você me empresta 5 aí, quando chega no vencimento você fala, irmão, aquilo é oferta de amor, viu? É igual o irmão falava, hoje eu estou convidado para comer na sua casa. No outro dia ele dizia para outro irmão, hoje eu estou convidado para comer na sua casa. Resultado, ele vivia só se convidando para comer na casa dos outros. Trabalhar mesmo não trabalhava, não. Esse jeito é muito fácil, não é? Então, existem as pessoas ordeiras, que elas são responsáveis,
E precisa de um desapertozinho, e há irmãos que podem fazer, fora desse espírito que nós estudamos aí. Nós estamos arrebatados. Não é? Inclusive, teve essa pergunta aí, foi assunto tratado aqui no plenário, sobre essa rede de, como é que é? Rede de fundo? Como é que é? O povo entender melhor. Olha, eu vou estudar isso a fundo. Inclusive, eu vou convidar um pastor para vir aqui só para estudar isso aí a fundo. O que for, passa aqui de público, hein? Aguenta a mão lá. O que eu estou sabendo, mais ou menos, é o seguinte: tudo isso é um sistema que vai gerar a nova era, para não haver necessitados, através de uma lavagem de mente, que você não tem que ser pobre, miserável. E assim, é um sistema que vai abranger o mundo. E por trás disso está o ecumenismo, porque como religião está muito difícil, só como religião está muito difícil se confirmar, realizar, concretizar o ecumenismo, que é a imagem da besta. Então é uma astúcia aí de uma trança de 3 pernas, que é sistema religioso, financeiro, político, religioso, monetário, né? Agora, tudo seria muito astuto mesmo, diz o irmão Branham, e a Bíblia diz. Ele não podendo de um jeito, ele cerca de outro. Porque é quando as pessoas vão perguntar: quem vai me sustentar a essas alturas, não é? E aí não importa qual produto esteja vendendo, o que está fazendo, o que importa é ter um nível de vida decente, humano, não é? Sair do subhumano. Eles querem introduzir o milênio na Terra. Milênio deles. Então Satanás mistifica tudo, por isso que ele não pode saber o dia e a hora. Nabucodonosor fez uma Babilônia lá com um tipo da Santa Jerusalém, né? Mas eu não vou entrar nisso, ninguém tem que discutir isso, deixa, e eu vou estudar isso aí. O que eu tiver de responder, eu vou responder de uma maneira, ter conhecimento de causa, né? A gente falar as coisas assim sem conhecimento de causa é um grande mal que existe. Aquela resposta que eu dei aqui domingo de manhã, um casal, essa semana não estava domingo de manhã, por motivo de força maior. Então disse: ó, chegaram 5 notícias para nós da resposta que o senhor deu sobre esse sistema. Cada uma era de um jeito. Você viu o perigo de levar as coisas? Eu falo uma coisa aqui, na mesma hora, pastor lá do outro estado já está sabendo a maneira que a pessoa entendeu. Então eu estou com fita de vídeo e de cassete gravado e vou levar para o encontro. Porque a hora que falar isso aqui, eu vou mandar rodar a fita. Não, vamos rodar a fita aí. E é isso aí que eu disse. Pronto. Porque é difícil. Você transmitir uma coisa assim é perigoso demais. Vamos deixar isso do jeito que está, porque vai incomodar a vida. A pessoa está ganhando lá seu salário, é pão na mesa, e você tem que respeitar o que é pão, pôr pão na mesa. Isso aqui é o problema. Agora, aqui essa cartinha descreve um homem, aqui no meio da carta diz, é um animal, em termos, um animal. Eu não vou ler a carta, vou ler só a pergunta. Esta é a minha pergunta: sou sujeito a este homem para o resto da minha vida? Eu não posso chegar a pensar que um homem como este nunca foi marido. É muito custoso, e sabe por quê? A melhor coisa que você pode ser aqui na Terra é marido. Você não pode ser outra coisa melhor do que ser marido. Marido.
A melhor coisa que você pode ser na terra, depois, antes de tudo, aliás, é ser esposa. O que é que eu... Se tiver um amanhã, assim, com a entrevista lá em cima, lá no milênio, o que você foi melhor lá na terra? Eu fui marido. Eu fui esposa. O melhor posto que você alcançou, o maior foi esse? Foi o de ser marido. Eu fui marido. Eu fui esposo. Eu fui esposa, eu fui mulher. A melhor coisa, eu fui pai, no sentido da palavra. Eu criei meu filho, meus filhos, como a Bíblia ensina, dentro do meu nível. Eu fui mãe. Eu fui mãe. Quando minha filha, meu filho chorava lá, falava, mamãe, eu respondia, eu estava lá para escutar. Eu estava em casa para escutar. Então eu fui mãe, eu fui pai. O maior prazer que pode se ter na vida é ser marido, é ser esposa, é ser mãe, é ser pai. Se os meninos vêm aqui na frente aqui agora, gente, esse maior privilégio que vocês podem ter na vida é isso. Qual é o posto maior que você pode alcançar aqui na Terra? Não é de ser presidente da República, nem tampouco ser coronel, general. É ser cidadão. Porque, ao ser identificado, quer dizer, quando a cidadania é respeitada em país civilizado, o cidadão é a maior autoridade. Não é porque chega um soldado, um cabo, um sargento, tenente, capitão, um coronel, e se torna arrogante perto do cidadão. Pelo contrário, ele é assalariado pelo cidadão para servir o cidadão. A maior autoridade que existe é a cidadania. É a cidadania. Quer dizer, a integridade física da pessoa, individual, e que forma, assim, então, a personalidade, a cidadania, que deve ser respeitada. Porque ela respeita também. Então, ser cidadão, ser pai é ser cidadão. Tirou a identidade, está aqui. Está aqui minha identidade, sou coronel, sou delegado. Mas aqui está a minha, doutor. Eu sou cidadão, o senhor está a meu serviço. Quer dizer, o senhor não tem direito de me agredir. Eu sou um cidadão. E eu não sou um marginal. Eu não sou um marginal. Então, a maior autoridade que existe, antes de ser presidente, antes de ser coronel, antes de ser delegado, tem que ser cidadão. Deveria ser um cidadão no sentido da palavra. Inclusive, já foi termo de bom tratamento. Cidadão, por favor, entre. Cidadão, por favor. Cidadão, por favor. Madame, não é? Senhora. A coisa, quer dizer, que se pode obter um posto de importância aqui na Terra, onde você deve ser respeitado, reverenciado, como São Paulo disse, que a mulher reverencia o marido, é justamente na sua casa. A atmosfera, tanto que a polícia, para entrar numa casa, ela tem que ter um mandato do juiz. Não é só porque está fardado tem direito de entrar numa casa, não. Isso é violação de domicílio. O povo precisa conhecer seus direitos. Ele tem que ter um mandato do juiz, que o juiz é a única autoridade para autorizar aquilo. Você vê o domicílio seu. Por isso ele não pode ser invadido por tudo quanto é tipo de espíritos errados. O bom é que cada um tem a sua casa própria. Gente, isso é somente para o bem. Agora, chega uma mãe, vendo os filhos até exposto a ser morto. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? O que pode estar acontecendo?
As pessoas não têm consciência do que significa ser. Por isso eles já chegaram à conclusão, a sociologia já chegou à conclusão que nem todas as mulheres que tiveram filhos são mães. E nem todos os homens que geraram filhos são pais. Porque ser pai, ser marido, ser mãe, reúne uma porção de caracteres, de condições, de virtudes. Não pensa em casar com a cabecinha no ar, não. Só para desfilar aí, e dar uns beijinhos, ter umas experiências, não. Pensa nisso, reunir virtudes para consagrar um lar, formar um lar, uma família. Não é de menos importância, não. Você é um cidadão, pode ser o mais pobrezinho aqui, que mora lá na saída da cidade, num rancho. Se conseguir uma carroceria de caminhão e fez lá, contanto que você esteja até aborrecido por não ter dado conta de dar um vestido para ela, que é seu dever. Então, a maior alegria, o maior gozo, a maior satisfação de um pai é ver uma esposa, do marido, é ver uma esposa bem tratada, dentes tratados, sadia, bem vestidinha, dentro do seu nível, ver esses filhos bem tratadinhos. É para isso que ele trabalha, é para isso que ele soa, derrama o seu suor, é para isso que ele vive, dentro do seu nível, devagar, não precisa ter pressa, não. E tem uma coisa, esse espírito que caiu sobre a terra, de sair de um extremo e cair no outro, dificilmente pessoas ricas, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir no arrebatamento. Pense nisso primeiro. E que saudade daquele tempo, como eu vi, essa semana mesmo depois do encontro, uma irmã de fora falando, saudade daquele tempo que tudo era difícil, tudo era conseguido com dificuldade, com oração. Agora não precisa mais oração para comprar um carro, para viajar, para isso, para aquilo, não precisa mais. Não precisa de oração mais. Depois você chega lá na frente e fala assim, eu era feliz e não sabia, ficava emburrando, criando atmosfera pesada, ficava com nhenhenhen dentro de casa com o marido, e eu era feliz e não sabia. Irmã, o seu caso só no escritório. Eu tenho uma posição de São Paulo para a irmã, mas eu não posso dar de público, porque pode generalizar. E cada caso tem que ser examinado, estudado particularmente, porque isso não pode ser generalizado. Tem outra pessoa que está com o seu problema, eu dou a resposta aqui, ela pode tomar aquilo como tudo para ela, e o caso dela tem que ser examinado também à parte. Eu não nego tempo, se for preciso 3, 4, 5, 10, 30 vezes, 40 vezes, a pessoa às vezes chega, pastor, só saiu do encontro agora, cansado, mas olha, se eu vejo que há justificativa, aquilo não me cansa. Às vezes eu estou mesmo estourado. Eu sou humano, afinal, né? Mas aquilo não me cansa no sentido da compreensão. Compreende? Da compreensão da pessoa, porque realmente ela tem noção, e a gente vê que realmente ela está precisando, necessita de uma ajuda naquela hora. Então aquilo contribui com a gente. Eu não meço, eu vou almoçar 1 hora, 2 horas da tarde, seja que hora que for, se for preciso reunir quantas vezes for necessário, a gente reúne. Tem caso aí que tem 3, 4 anos que a gente está acompanhando o caso. Não é casamento para desfazer, não é de um dia para o outro, não tem jeito não. Então, o seu caso é somente particular. Fale com o diácono, entre para o escritório. Se não dá hoje, eu não sei como é que é, só pode dizer, mas se não dá para mim,
aí fica mais custoso, né? Porque de público eu não posso dizer para a senhora o que a senhora deve fazer. A senhora tem na sua Bíblia aí, 1 Coríntios 7. Paulo dá uma certa resposta aí que pode te ajudar, não é? A amada igreja vem através desta testificar para todos que na sexta-feira santa, essa passada, eu recebi uma cura maravilhosa. Por volta das 16 horas e 15 minutos eu estava aqui na igreja lendo a mensagem, que não estava batendo papo lá fora não. Como fui como Moisés, assim serei contigo, parágrafo 258. O profeta estava impondo as mãos sobre uma irmã com as pernas inchadas, e meu pé estava inchado também, só que a partir deste dia meu pé não inchou mais. Estou curada, completamente curada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a irmã assinou. Olha, justamente isso que vai acontecer. Eu quero até enquadrar isso aqui na mensagem. Na mensagem, esse testemunho fica enquadrado na mensagem. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Não foi só ao santo, mas aos seus santos, seus separados, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Senhor Jesus, pedimos o Senhor enriquecer mais a nossa fé, nos dar a verdadeira posição na palavra. Te pedimos isso com necessidade. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso de um posicionamento que seja aquele do Senhor, que o Senhor viu desde antes da fundação do mundo. Às vezes eu me lembro daquilo que Paulo queria, pensava que sem aquele espinho ele podia servir melhor o Senhor, mas ele estava enganado. E às vezes a gente pensa também, e sempre resolvendo uma situação, a gente vai ser melhor cristão, vai ser melhor pastor, vai servir melhor. Mas nós queremos reconhecer isso diante do Senhor, que nós estamos vivendo numa hora difícil. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, observe isto. Às vezes, a gente projeta um obreiro. Não a pessoa propriamente, mas o ministério, o ofício, a linha dele. Depois, então, a gente tem que ficar, como diz na linguagem popular, de butuca. Porque o povo, como outros pastores também, vão estragar aquela pessoa. É difícil um homem ser usado e não ser envolvido por uma dessas três coisas: fama, dinheiro, mulher. Uma delas tem que pegá-lo, tem que alvejá-lo. Fama, dinheiro, mulher. Pelo menos uma pode saber que vai arranhar aquele homem. Dessas três coisas. Agora, eu ouvi uma expressão no encontro nacional fora de Goiânia, que sem um determinado pastor, grande pregador, era como que não haver encontro. Eu passei lá na frente depois, disse, não faça uma meninice dessa. Só vai estragar a pessoa. A gente precisa pensar mais no que fala. Às vezes fala até num bom espírito, fala em força de expressão, mas as pessoas entendem diferente. Eu até poderia dizer, eu diria assim, o encontro foi incompleto sem você, irmão. Ficou faltando. Isso por sentir a sua falta, não é? Agora, o que tem que fazer esse homem? Foi o que o irmão Brana fez. O que eu tenho feito pela graça do Senhor, que às vezes tem sido mal educado,
bruto. Sinto mal com elogios. Conheço o que é bajulação. E tenho entristecido algumas pessoas, particularmente, sobre isso. Quer dizer, pessoa para ser mais famosa do que o irmão Brana, mais rica do que ele, ninguém poderia ser, se eu desse lugar a isso. E aqui no país, no Brasil, ninguém seria mais famoso do que eu e nem mais rico do que eu. Quer dizer, agora eu estou dando um testemunho, ele é parcial, né? Eu estou dando um testemunho, como o profeta fala, na fase presente do meu ministério. Então, o irmão cerca o pastor ali fora, chorando, e diz: pastor, o senhor não prega no encontro? Não tem encontro, para mim não houve encontro. E o pastor passa um paninho quente nele. Eu deveria dar-lhe uma sacudida da mais forte para a salvação dos dois. Ontem eu cheguei em Nazário, nem sabia que aquele rapaz estava aqui. Ele foi me ensinar um endereço lá, entrou no carro, ele, irmão Joaquim Rodrigues. Eu nem sabia que ele esteve aqui, nem o conhecia pessoalmente. Ele disse: eu vi Deus nesse encontro. Eu vi Deus nesse encontro. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E um rapaz assim, sério, sólido, a gente não vê que ele não estava falando pela emoção, pela parte emocional do encontro festivo. Ele estava falando mais pela coisa concreta, pela ordem, inclusive, da igreja, pela palavra, as mensagens que foram pregadas, o ensinamento de sábado à noite, as perguntas, as respostas do domingo de manhã, o culto de encerramento, cada culto daquele. Agora, por que tem que ceder esse histerismo de estar se apaixonando por pregador? Nós não temos isso aqui, não vamos ter, não. Paulo disse: nós não temos tais costumes. Nós não vamos ter isso. E fui muito autêntico, e tem uma coisa: quando eu penso que eu vou parar, parece que eu estou começando. Porque agora eu estou mais do que convocado para pregar vida em si mesmo. E mostrar que não, como o irmão Brana disse, você não tem que fazer campanhas de cura na sua igreja. A cura tem que estar na igreja local. Ela está na palavra. Eu mostrei isso, Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 484, como é que é? Por aí, assim, se você encontra isso. Você não tem que ter campanhas de cura. Chamaram um curador divino. A igreja tem que ter a cura local. É a cura local. E você diz: e aquele homem do cabelo preto, corrido assim, orou por mim e eu fui curado. Ele disse: você glorifica o homem. Estava falando de Oral Roberts, que orava e os enfermos eram curados. E em busca de testemunhos. Agora, esse mistério, veja, esse mistério que é Cristo em vós, esperança da glória, vocês são testemunhas que eu estou trabalhando nisso há muito tempo, só que agora vai ficar mais forte. Mas os anciãos, vocês, a igreja toda é testemunha, que eu estou trabalhando para a igreja ter fé na palavra, na pregação, na palavra. Trazer parente, visitante, para receber oração no quarto aí, e depois sair mascando chiclete sem nenhum. Traz no culto, para ouvir a palavra. Não é comodismo, não. Precisa ouvir a palavra. Agora, veja aqui, lendo um parágrafo, nesse parágrafo da mensagem,
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 258. O profeta estava impondo as mãos sobre uma irmã com as pernas inchadas. E o meu pé estava inchado também, só que a partir deste dia o meu pé não inchou mais. Isso aí é um exemplo. Isso aqui vai para o rádio. É um exemplo perfeito, correto. Porque a terceira puxada compreende exatamente isso para nós chegarmos à palavra falada. Nós não podemos ficar nos contentando sempre com o leite da criança, de criança. Paulo disse: eu não posso vos falar como adultos, mas sempre como a meninos. Para mim ser grande para vocês, para mim ser um bom pregador, ser o encontro ser abençoado, ser encontro, eu tenho que fazer vocês pular, gritar, bater palmas e encher os corredores. Não. Ninguém mais poderia fazer isso do que São Paulo. Ninguém mais poderia fazer isso do que o irmão Branham. Ele fez isso, mas a primeira, segunda, terceira etapa. A cura acompanha até o fim também, mas pela palavra. Osborne estava fazendo isso. T.L. Osborne, você lê isso na mensagem É Sua Vida, Digna do Evangelho. Eu disse: Jim, pare com isso, pregue o Evangelho, porque Osborne foi um discípulo do irmão Branham, e orava e as pessoas eram curadas. Eu fui chamado por esse ministério justamente através de Osborne, lendo seus livros, ele fazia menção do irmão Branham. Ele falava Reverendo William Branham. Foi quando eu vi esse nome pela primeira vez. Ele falava. Sabe, Osborne não atendeu, ele continuou no seu ministério emocional. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu vi o jornal Osborne Hippie. Se tornou hippie para ganhar hippie. Estava no ágio, ou no auge, né? no pico mais alto, ser hippie naquela época. Gente, isso é de causar temor. Nessa hora a gente precisa agradecer o porquê da gente estar até em determinadas circunstâncias e situação. Dificilmente um homem pode ser usado por Deus e permanecer humilde. E as pessoas são culpadas. Se esquecem daquele termo. O povo se esquece que seus deuses são humanos, endeusam as pessoas. E eu falo sem medo de errar. Esse tipo de histerismo, de apaixonar por pregador, não é de Deus. Não é de Deus. Você tem que ser apaixonada por Cristo, pela palavra. Em que Deus ficou devendo durante as reuniões aqui a respeito da palavra? Em que? Em que? Agora, te lembra, não te esqueças disso. O irmão Branham ameaçou deixar o ministério. Exatamente por causa do povo que estava idolatrando. E seu projeto, eu tenho o dever também de segurar em favor do próprio povo. Por quê? Nós temos que trabalhar para que o povo tenha vida em si mesmo. Eu não vou cansar disso aqui, esse quadro não está posto ali só para ornamento. Porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela tua própria escolha,
Agora, isso deixou de ser para o irmão Branham. O irmão Branham já está lá. Isso é para você. É. Pela tua própria escolha. Aí então entra Abacuque. Ainda que dá o que der, arrebenta onde arrebentar. Né? Tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Você precisa pensar mais nisso. Uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Por si mesmo. Então, isto deve ser o nosso empreendimento principal. Vocês que trabalham na causa, diáconos, a gente tem que agradecer particularmente aos diáconos, essa gente que trabalha com tanta dedicação, o ano todo, quando chega encontro, desdobra. O irmão secretaria aqui como um filho, né? Mas há uma advertência essa madrugada. Cuidado para não servir de uma forma natural. Deus advertiu isso alguns anos atrás. Cuidado com o serviço natural. Tudo deve ser feito com dedicação devocional. Tocar, cantar, diaconizar, vir ao culto, adorar, casamento, tudo isso. Isso é como um privilégio, é uma vocação que Deus lhe deu. É um grande privilégio. Por isso Jesus, o irmão Branham disse, eu não tenho que dizer obrigado a vocês. Ele dizia muitas vezes, obrigado, thank you, né? Ele dizia, mas quer dizer, eu não tenho por obrigação de viver subalterno, sujeito, sacrificar o espírito da obra por causa de vocês. Todo o problema é o homem. Aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. No parágrafo 151. Ele diz, tem notado você, quando uma mulher boa se casa com um homem que não serve para nada? Quer dizer que tem homem que não serve para nada. Ele não deveria casar. Agora, à mesma hora ele diz, o tipo de homem que você escolhe demonstra o seu caráter. O tipo de mulher que você escolhe representa o seu caráter. Tem notado você quando uma mulher boa, quer dizer que uma mulher boa pode se casar com um homem que não vale nada. Ela é boa, ela tem caráter. Aquele homem ou vai se endireitar e viver bem, vai se consertar, porque teve uma criação relaxada, sem responsabilidade. E aquela mulher vai moldá-lo, vai influenciá-lo ao asseio, com certos modos. Uma mulher leva um homem onde ela quer. Uma mulher boa, vamos falar, deixar o mal lá fora, vamos falar da boa mulher, da genuína cristã. Faz o que quer com o marido, dentro do bom, do real, do cristão. E Deus se agrada disto, porque ela faz pelas qualidades
para moldar, para fazer sua parte, para fazer com que haja uma atmosfera no lar que venha realmente produzir aquilo que ela tem, aquela semente que ela levou para lá. Então, aquele homem ou vai se endireitar e viver bem, ou a mulher vai chegar a ser como o homem. Vai ser meio custoso. Ou um vira o outro, ou o outro vira o outro. Por isso ele diz, ele, com letra maiúscula, ele, o Senhor, diz: sai dela, porque logo efetuarei este rapto, e vai necessitar certa classe de fé para tirá-los daqui, e com ela você nunca terá essa fé. Bom, eu acrescentei aqui, com ela quem? Esse sai dela é característico de um anjo do Apocalipse. Sair da grande prostituta. Sair dos seus credos, dos seus dogmas. O que tem acontecido conosco. Nós já saímos do Egito. Nós já atravessamos o Mar Vermelho, só que nós não podemos ficar batendo tamborim, só emocionando, não. E ovacionando pregadores e coisa e tal. Não, não é isso não, a coisa é mais séria. Nós estamos já muito na frente, muito adiante disso. Isso já ficou para trás. Os carismáticos estão fazendo isso muito melhor. Tem espíritas, escritores de livros de força de pensamento aí, que estão escrevendo coisas que é cópia da mensagem, impressionando irmãos. Eles falam sobre a natureza, sobre as aves, sobre a águia, sobre tudo, para que, se possível, enganasse até os escolhidos. Agora, sair dela não quer dizer sair só do terço, da reza, do pé da imagem, da doutrina trina dela, das três pessoas. Não significa somente isso. Ela tem um vasto território. Ela diz: de todas as formas, você está na minha rede. Você me xinga, você não adora, você não entra, você não crê em trindade, mas você está na minha rede. Rede. Você está na minha rede. O atalaia não tinha que ser um homem zarrão. Ele podia ser até baixinho. O que ia colocá-lo numa altura estratégica é o muro, a torre. Então ele ficava mais alto do que a cidade, do que o povo, porque ele estava num lugar mais alto. Não que ele fosse mais alto. E ele estava obrigado a anunciar para o povo quando a coisa estava aproximando, o inimigo já estava só a poeirinha lá longe. Ele tinha que tocar a trombeta, corneta dele. Eu nunca vi, não. Eu passo noites no mato, eu já vi macaco gritar, que não é brincadeira. Mas pessoas vividas dizem assim, que eles vão roubar milho na lavoura de milho, fica lá um vigiando. E um outro bicho do deserto lá, eu sei que ele faz isso. Ele fica lá assim, com o pescocinho, fazendo para um lado, para o outro, enquanto os outros trabalham. Agora, o macaco diz que eles fazem o mesmo. E se o macaco vigia, o dono da lavoura vem e dá um tiro lá, mata um, qualquer coisa, eles são apanhados de surpresa, depois a macacada pega o vigia lá, aí o pau come. Porque ele foi posto lá para aquilo. E quando ele está avisando, às vezes, a comidinha está tão boa, é necessária, que há alguns que não incomodam e leva chumbo. Mas o vigia não vai apanhar por causa daquilo.
Por que eles dizem papagaio come o milho e periquito leva o chumbo? Porque o papagaio é vivo. Acabou com a ponta lá, ele percebe de longe, voa. O periquito fica lá, o quê? Que foi? Eu preciso, porque está gostoso, Quem vai cuidar de mim? E coisa e tal assim. Chumbo nele. O papagaio já está longe. Às vezes tem que sair da coisa boa. Sair da coisa ruim, a pessoa tem até ânsia. Sair de um estado ruim, de um estado, de um lugar que fecha o coração dela e não tem mais ambiente ali. Mas sair de um lugar bom, sair de um meio bom, milho verde, é gostoso demais. Esse sair dela tem muito a ver com tantas astutas que estão por aí, campeando dia e noite. Eu estou fazendo essa mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, estou indo bem. Eu estou até com essa fita aí. Estou indo bem, graças a Deus. Só que eu estou fazendo sozinho, completamente sozinho. Você tem que manejar a mesa e tudo ao mesmo tempo. Então o irmão Branham diz assim, ele fala uma coisa que fica nova para a gente. Ele disse, as fábricas de cigarro, de uísque, progridem através da televisão. Todas estas coisas se divulgam através da televisão. O marketing, a propaganda, usando o mistério da mente. Então, inflamou o mundo numa atmosfera e ela domina. O irmão Joaquim estava dizendo para mim, pastor, o senhor não sabe quanto custa aparecer o nomezinho na tela por 2, 3 segundos na Copa do Mundo. Um nomezinho de qualquer empresa dessa, Coca-Cola, por exemplo. São milhões e milhões e milhões de dólares para aparecer aquele nomezinho lá, 2, 3, 5 segundos só. De vez em quando, durante um jogo na Copa. Isso é uma fortuna incalculável. Eu falo assim para ele, mas escuta, mas tem retorno? Compensa? Ele fala, se tem. Que é isso? Irmão Nathanael Johnson, agora que eu estou sendo acordado para ver as coisas nesse sentido. Ele nos falou sobre isso aqui, e que as pessoas saíam dos cinemas loucas para tomarem Coca-Cola. Como é que se podia explicar isso? É que no fundo do filme, sem ninguém ouvir, estava passando a propaganda da Coca-Cola em alta rotação. Ninguém ouvia, ninguém via. Agora, sair dela tem preço. Às vezes a nuvem, a coluna de fogo, ela parava num lugar e aquilo ali ficava tão bom, tão gostoso. E quem sabe não, muitos israelitas ficaram por ali. A nuvem já estava lá na frente. Denominaram-se. Porque denominar, irmãos, a vida é isso aqui, ó. A organização, a denominação, é como fluiu, é uma água que rebenta aqui, na hora que ela rebenta, é tudo que se necessita, é vida. Mas ela escorre, chega lá adiante, ela estagna. Então isso é denominação. Ela forma um sistema. E o mundo está vivendo sistemas organizados.
em tudo, em tudo. O sistema que organiza um show desses roqueiros que vieram aí é uma fortuna incalculável. Tudo isso está na rede de enrolar o povo. Está tudo na rede. Tudo na rede. Então aí vai se cumprir aquilo que nos dias de Noé compravam e vendiam. Compravam e vendiam ideias. Porque, na verdade, esse é o trunfo do marketing. Mas o profeta está alertando, porque isso aqui é Deus. Eu tenho que falar as coisas aqui com respeito. Você é um pai de família, você sabe quanto custa botar pão para os seus filhos. Quem sabe é você, quem sabe é você. E eu admiro, irmãos, admiro com todo respeito a posição de determinadas irmãs ajudarem seus maridos, sem prejuízo do seu posto de dever, darem suas vidas até, sacrificando dia e noite, de forma extra, ajudando. Eu admiro e respeito. Mas a condição do tempo está exigindo tanto de perspicácia. Ou você entra no espírito daquilo, ou você fica para trás. Ninguém pode fazer nada hoje e prosperar sem entrar no espírito daquilo. Isso, até certo ponto, é natural, é normal. O pedreiro tem que entrar no espírito da construção, da planta. Nós temos aqui o irmão Sebastião, temos aí o irmão Divino, Monteiro e outros tantos. O bom construtor, o bom pedreiro, ele olha a planta e ele vê aquilo pronto. O escultor é assim, o pintor vê isso. Ele tem que entrar no espírito da coisa. Isso aqui, por exemplo, 3h33 da manhã, não é esnobando, né, fazendo propaganda, não, Mombrana falava isso. Então eu tenho que levantar e anotar. Sai dela. Sinal que você está dentro. Só sai quem está dentro. Quem está fora vai sair? O irmão vai lá para fora. Agora eu falo, sai daqui, irmão, você já está lá fora, não tem jeito. Sai dela é quem está dentro. E por que não observarmos uma coisa que eu sei que essa fita, ela é uma fita especial. Por que não observarmos isso com bastante ênfase? Que a astuta cilada dela, a rede dela, não é só a doutrina da Trindade. Não é só adorar imagens, e nem tampouco falar línguas estranhas, curar doentes, e explodir o povo em emoção. Não é isso não. A rede dela é astuta. Para se cumprir o que Jesus profetizou, como foi nos dias de Noé. Estou falando, você fica na sua convicção. Você tem que ter convicção do que você está fazendo. Se você sente bem quando alguém está lavando a sua mente, fazendo uma lavagem de mente, isto quer dizer, tirando o espírito de pobreza, de miséria da sua cabeça, e te mostrando um novo mundo, uma nova era. Isso é que é a nova era que eles estão pregando. É através de uma lavagem de mente que as pessoas não fiquem abnegadas
acostumadas à miséria, à pobreza. Se um tem direito de ter casa boa, carro importado e tudo, todos também têm o mesmo direito. Agora a Bíblia não deu esse direito. A Bíblia diz que tem ricos e tem pobres, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Disse: os pobres é que são ricos na fé. Amém. Sempre teve desde o Êxodo, desde o Éden. Paulo manda os ricos não porem os seus corações na riqueza, manda os pobres serem contentes, os servos trabalharem com dedicação. Ser pobre é ser rico. Paulo disse que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé, porque tudo que eles têm que adquirir é através da fé. Depende de oração. Agora, com todo respeito, eu quero ler isso aqui. O profeta leu o parágrafo 150. Isso aqui é assim diz o Senhor. Perguntas e respostas sobre o selo 150 e 151. E eu tenho que apressar. O relógio não deixa a gente completar as coisas assim. Agora, eu não digo que Deus não usa. Eu não estou sustentando o analfabetismo. Porém, estou lhes tratando de dizer que esse não necessita tanta educação. A sabedoria deste mundo é contrária. A educação tem sido o maior estorvo que o Evangelho tem conhecido. Se não tivéssemos tanta educação, tanta lavagem de mente, não tivéssemos a esses grandes seminários e demais coisas, a gente seria mais simples, escutaria mais a palavra. Se tivéssemos menos conforto, menos meios, pecaríamos menos. Porém, hoje em dia estão tão educados e sabichões e tão enredados com as organizações, que o resultado será que ficarão com estas coisas, porque eles têm recebido esse espírito. Agora o macaco velho aqui depois não vai cair no chicote, não. Tem notado você quando uma mulher boa se casa com um homem que não serve para nada? Aquele homem ou vai se endireitar e viver bem, ou ela vai mudar aquele homem. Ela vai te mudar. Ela vai te fazer um novo homem, um homem águia. Que pode obter as coisas através da mente. Eu preguei isso. Está constatado que se o homem usar 10% da mente, ele é excepcional. Agora Jesus é 100%. A igreja terá 100%. Nós temos a mente de Cristo em potencial relativamente falando, dentro da dimensão humana. Mas com 20% o homem não dependeria de carro para se transportar. Com 20% do uso da mente. Se transportaria pelas ondas. Vocês já pensaram nisso? Por isso eles escrevem a força do pensamento. Agora, os cristãos, uma vez transformados, com 100%, não é 20% não. Pensa aqui, já está lá. Porque onde você pensa, você está. Só o físico que não foi.
E teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Isso sim é que é nova era. Isso sim é o milênio, as bodas do Cordeiro, o milênio e depois a eternidade. Eternidade. Então, olha, você faz a escolha. Você faz a escolha, porque nesses momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Dos céus espera por ti. Uma vasta porção da terra espera por ti, aqui na terra. Carros, hotéis de luxo, de coisas, e roupas boas e tudo mais, e dinheiro à vontade. É uma vasta porção da terra. Até quando? Eu pergunto, até o coraçãozinho parar de bater? Eu quero ver qual o nível que vai evitar dessa bomba parar. Só aquele outro. Só o outro. Só a vasta porção dos céus. Agora, para concluir, irmãos, esse sai dela, você entendeu tudo. Eu não quero falar nada que venha sacrificar essa irmã, esse irmão, dentro daquilo que você tem sua convicção. Trabalhe. Agora, com um pé lá e outro cai, e olha lá se o Espírito Santo, a pomba, der um toquezinho no seu coração, você vai achar, bom, é tempo de eu virar as costas para isso. Comece uma vida limpa. Comece. Que jeito? Vamos para a pessoa. Parágrafo 147. Parágrafo 147. Na última frase, a última frase do parágrafo, ele diz: regresse ao princípio e comece limpamente. Amém, glória. Mas voltando lá para o 143, você pode anotar, e você vai 143 até o 146. Emenda vai até o 151, se você vai completar o estudo depois. No 143 ele diz: como eu lhes disse não há muito, ouçam o que lhes estou dizendo, escutem bem, olhem para trás, examinem-se com a palavra, para ver onde estão. Examinem-se com a palavra para ver onde estão. Vocês, mulheres que têm cabelo curto, deixem-no crescer. Se está vestido indecorosamente, vista-se bem. Vestir-se bem quer dizer, vista-se decentemente. Porte-se como uma dama. Com isso você está saindo do sistema mundial. Vocês, varões, que ainda estão fumando e visitando bilhares, deixem de fazer isso. Não importa quanto você professe, se ainda está agarrado à organização. Todo sistema organizado, você pensa, então, vai ser necessário sair do mundo. Não. Paulo disse isso. Eu não digo com os infiéis, porque caso necessário, seria necessário sair do mundo. O importante é você não cair na rede dela. E você não cairá. Porque você está na rede de Jesus, né? Se você é um eleito, você não tem como cair na rede dela. Verdadeiros cristãos entraram no concílio de Nicéia, só que eles acudiram e voltaram em tempo. É isto é melhor que se detenha. Olhe para trás e examine-se com a palavra. Quase estamos fora de... Devemos
viver num nível muito mais alto que esse do cabelo curto. Esse é o nível que você deve buscar. Esse nível de cabelo curto é baixo. E nós precisamos de viver num nível muito mais alto do que esse do cabelo curto. Quer dizer, a falta de poder, a falta de virtude. A mulher corta o cabelo, ela perde o poderio sobre os anjos. Ela pode ser uma ímpia, ela tem cabelos longos, ela tem alguma coisa a favor dela. Então você tem que estar num nível mais alto desse cabelo curto e das coisas desta era. E das coisas desta era. Estamos em algo agora, quando Deus está revelando os mistérios escondidos que foram postos no livro desde antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas, essas pequenas coisas. Ah, que tem isso? Esse decote não tem importância, essa blusinha colada não tem importância, essa coisa. E aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas, o captarão nestas outras coisas. Vão captar, vão perceber. Se não, então lhes passará por cima, tão longe como é o Oriente do Ocidente. Como foi com Gideão, quando ele teve que fazer a separação. Tinha milhares e milhares. A congregação estava lotada. Porém, Deus lhe disse: tem soldados demais. A coisa tem que diminuir. Separe-os de novo. Então provou outra vez. Os separou cada vez. Até que somente tinha uns quantos, 300 de 10.000. A penúltima seleção, né? De 10.000 baixou para 300. Deus então lhe disse: esse é o grupo que eu quero para esta obra. Eu estou vos convocando para um empreendimento. Eu sei que vocês são dispostos. Eu não sei como. É o empreendimento da vida em si mesmo, da mente de Cristo. Esse é o grupo que eu quero para esta hora. E mando um recado aqui para todos os colegas, todos os pastores. Nós brigamos, nós esquentamos a orelha um do outro e coisa e tal, mas somos irmãos, estamos na mesma batalha. Todos vocês devem entrar nesse sistema. É o sistema da vida em si mesmo. Esse deve ser o nosso maior empreendimento. Esse é o grupo que eu quero para esta obra. E assim sucedeu exatamente. E estas mulheres pentecostais correndo para cá e para lá, se sentam e sabem pela palavra que isso está errado. Deixa as mulheres pentecostais para lá, porque, não é? Pensa em você. Creem que elas vão enquadrar com a verdade? Não, senhor. Cada ano, quando vem de novo, há maior número de mulheres com cabelo cortado, você dirá: o que tem a ver isso? Você deve estar... Alguém me disse: irmão Branham, as pessoas o consideram como um profeta. Eu não digo que sou profeta. Ninguém me tem ouvido dizer isso. Porém, digo isso: se vocês assim o creem, e esta pessoa me diz: por que não lhes ensina você como receber o Espírito Santo e como receber estas coisas? E os grandes dons espirituais para assim ajudar na igreja? Como posso lhes ensinar álgebra? Diz o irmão Branham. Quando nem me escutam enquanto trato de lhes ensinar o alfabeto?
Senhor Jesus, longe daquilo de jogar um jugo pesado sobre as pessoas. Pelo contrário, quanto mais elas ganham, mais dizimistas são, mais dinheiro para a igreja, mais possibilidade de evangelismo, de rádio, de literaturas e coisa, é bênção, não é, Senhor? Mas, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor cuide de cada ovelha do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência abandonada. Esforça, cura esta irmã agora, Jesus. Ela é curada pela palavra, ela crê de coração. Cura este irmão, cura esta gente, Senhor. Dá um meio para ganhar o pão de cada dia, Senhor. Olha o negócio de cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém.